Show de bola, pessoal. Continuando, deixa eu reduzir aqui essa linha. Ah, deve ter alguma coisa aqui nela. Esse nome aqui, né? Fazer o seguinte, eu vou limpar nessa célula toda. Ela vai voltar para o tamanho dela. Puxar aqui para baixo, para cá. Mostrar um outro recurso do Excel para vocês. A gente já aprendeu como entra com dados na célula, né? A gente pode, inclusive, mover o conteúdo, né? Poderia, por exemplo, aqui, mover o conteúdo daqui para cá, tá? Outra forma de preencher as células, de entrar com dados nas células, é nem digitando, é fazendo preenchimento. O que é esse preenchimento? Eu vou dar um zoom aqui com a minha lupa. E eu quero que no ponteiro de células, vocês reparem nesse quadradinho que tem aqui no canto superior inferior direito do ponteiro de células. O nome dele é alça de preenchimento. Quando você aponta o ponteiro do mouse para ela, repara que ele assume o formato de cruz preta. Gente, durante as aulas muita gente tentou fazer seleção com o ponteiro do mouse nesse formato. A seleção se faz com a cruz branca. Ó, selecionei um conjunto de células. A cruz preta eu vou usar para propagar fórmulas, que a gente vai ver daqui a pouco, ou para fazer um preenchimento com sequências ou com repetições. Tá legal? Vamos começar pelo mais fácil, que é contexto. Imagina, deixa eu tirar a lupa. Não preciso tirar a lupa agora. Eu coloco o meu nome aqui, Flávio. E aí, o que o Excel vai fazer se eu usar a alça de preenchimento para propagar a partir de Flávio? Ele repete, tá? Textos, a tendência é ele repetir, tá? Ele só não vai fazer isso se aquele texto fizer parte de uma sequência. Que textos fazem parte de sequência? Por exemplo, vou colocar aqui o mês de janeiro, tá? Se eu começar a propagar a partir de janeiro, repara o que ele faz. Ele segue numa sequência que está pré-configurada no Excel 2 meses do ano. Ele faz a mesma coisa com siglas, vamos dizer assim, siglas dos meses com 3 letras, com dias da semana. E aí eu sou preguiçoso, eu vou colocar só domingo porque os demais são preenchidos com feira, tá? E também reduções do dia da semana de 3 letras. Tá bom? Se você der duplo clique para fazer o preenchimento, ele vai analisar o restante da planilha, vai ver até onde está indo e ele vai tentar adivinhar até onde ele tem que preencher, tá bom? Por exemplo, aqui ele estava preenchido até aqui, então eu dei o duplo clique a partir daqui desse segue, e aí ele preencheu na mesma direção. Faz algum sentido? Não, não faz sentido nenhum, não tem relação as colunas, né? Mas o Excel acha que tem, vai preencher até ali. Tranquilo até aqui? Então já mostrei para você. Ah, Flávio, e se eu quisesse, por exemplo, repetir aquela informação? Por exemplo, eu coloquei aqui dezembro, mas eu não quero que quando eu preencher, ele mude os meses. Eu quero que ele repita dezembro. Então você vai, quando você estiver fazendo isso, você vai segurar a tecla Ctrl do teclado. E só vai soltar essa tecla Ctrl depois de soltar o botão no mouse. E aí ele vai repetir, tá? A gente vai usar Ctrl outras vezes para inverter o comportamento do Excel. A ideia é inverter o comportamento do Excel. Qual é o comportamento do Excel natural quando eu preencho um dia da semana ou o nome de um mês numa célula? Ele fazer a sequência. Ele tem lá na configuração dele o nome dos meses, os nomes dos dias da semana. Então você começa a preencher a partir de um desses dois, ele segue na sequência, tá? Se você não quiser que ele siga na sequência, segura a tecla Ctrl. Vai fazer também a mesma coisa com números. Repara, o que acontece se eu começar a propagar a partir do número 1? Ele repete. Por que, Flávio?
Porque ele não sabe qual é a sequência que você quer fazer, tá? Se você fizer essa sequência, se você começar a propagar a partir do 1, segurando a tecla Ctrl do teclado, ele vai imaginar que você quer fazer uma sequência de 1. Desculpa. Viram? Tá? Então, invertiu o comportamento dele. O comportamento dele era repetir. Como eu quero que ele faça uma sequência, eu seguro a tecla Ctrl do teclado. Ah, Flávio, se eu quisesse uma sequência de 2 em 2, por exemplo. 2, 4, 6 e por aí vai. Aí o que eu faço? Eu não forneço 1. Eu forneço 2 valores para o Excel. Então tá aqui o 2 e o 4. Eu vou selecionar os dois. Tá? Vou selecionar os dois. E vou começar a propagar a partir deles. E o que o Excel? O Excel vai saber qual é a diferença entre os dois números da sequência e vai continuar a nossa sequência. Tudo bem? O Excel vai se comportar diferente se o número estiver associado a um texto. Coisas do Excel. Então eu vou colocar aqui senha 1. Aí repara no que ele vai fazer. Não vou segurar tecla nenhuma no teclado. Ó, a mão tá aqui. Ó. Ele desenvolveu a sequência, tá? Ainda que a gente não fizesse nada. Tá? Mais uma vez, se a gente não quiser que ele repita, que ele gere uma sequência, a gente quer que ele faça uma repetição, a gente inverte o comportamento dele com a tecla Ctrl do teclado. E ao invés de fazer sequência, ele repete. Ou, se eu quiser que ele faça uma sequência que não seja de 1 em 1, aí eu preciso fornecer para ele 2 valores e começar a minha sequência a partir da seleção desses 2 valores. Tudo bem? Outro comportamento dele é de fazer sequência. Se você preencher uma data, fornecer uma data para ele, tá? Então, sem que eu segurasse nenhuma tecla do mouse, ele continua essa sequência aqui de datas a partir da data que eu forneci a ele, tá? Pelo dia, inclusive. Ah, Flávio, se eu quisesse pelo mês ou pelo ano, a gente fornece para ele 2 valores. Aqui eu vou fornecer um, vou fornecer outro do mês seguinte. Vamos ver se ele... E aí vamos fazer a propagação a partir dos 2 valores. Poxa vida, errei aqui. Então repara que ao invés dele incrementar o dia, ele incrementou o mês a partir do momento que eu puxei essa sequência, fornecendo para ele 2 datas com um mês diferente. Ah, e se eu quisesse mais, Flávio? Aí, gente, é só fornecer 2 valores para ele. Vou colocar aqui o dia 1º de janeiro de 2000 e vou colocar 1º de janeiro de 2002. Então, vou, a partir da seleção dos 2, fazer a propagação e ele vai continuar, né, a cada 2 anos, pulando de 2 em 2 anos. Tudo bem? Gente, isso aqui é para facilitar a vida de vocês, tá? Isso aqui é para a gente não ter que ficar digitando. A gente consegue gerar sequências. Se elas tiverem alguma lógica, a gente não precisa digitar. A gente pode só fornecer 1 ou 2 valores para o Excel e mandar ele preencher e ele vai entender sozinho. Tudo bem? Show de bola, né? Eu vou abrir um arquivo agora. Tá? Esse arquivo aula 2 que eu já modifiquei aqui para mim, tá? E a gente vai... agora a partir de um conjunto de valores já preenchido, para a gente não ficar digitando, vamos ver as outras características do Excel. Aliás, eu vou voltar naquele arquivo, tá? A gente falar dos operadores aritméticos, tá? No contexto das fórmulas, tá? Então vamos recapitular. O que é uma fórmula? Uma fórmula vai ser um conjunto de uma
uma sequência de texto que vai respeitar a sintaxe do Excel, tá? E na qual o Excel, ao invés de mostrar aquela sequência de texto, o Excel ele vai mostrar o resultado do processamento daquela sequência de texto, tá? Como é que funciona isso? Começar pelo seguinte: toda fórmula no Excel começa com sinal de igual. Tá? Então, sempre que você quiser, sempre que você for fazer uma fórmula, sua fórmula vai começar com sinal de igual. Tá? Então, se eu, por exemplo, agora fizer igual a essa célula aqui. Tá? Repara, o que está aqui nessa célula, tá? Eu preenchi essa célula com a fórmula igual a AD9. O que eu tenho em AD9? AD9. Eu tenho esse texto aqui, sem A7. Eu fiz uma fórmula igual a AD9, ele me mostrou o conteúdo da célula AD9. Tá bom? Então, a gente, quando faz uma fórmula, ele processa aquela informação e nos dá uma resposta. A resposta vai aparecer na planilha, mas a fórmula você continua vendo aqui na barra de fórmulas. Tudo bem? Vamos falar então dos operadores aritméticos. Os operadores aritméticos que a gente vai usar aqui no Excel. O operador de adição, aqui é o nosso amigo sinal de mais. Operador de subtração, que é o nosso amigo tracinho. Vou botar eles aqui centralizadinhos, vai ficar mais bonito, né, gente? Operador de multiplicação, que vai ser o asterisco, tá? E a divisão vai ser feita com a barra. Tudo bem? O teclado numérico reduzido que vocês devem ter no teclado de vocês, se vocês têm um teclado grande à direita, ele simula o que seria o layout de uma calculadora. Então, os botões eles têm mais ou menos a mesma cara da calculadora. Tá legal? Então, vou voltar lá naquela planilha, tá? E aqui suponha, eu tenho aqui um boletim de uma turma num determinado bimestre, uma determinada disciplina. Tá legal? E eu quisesse fazer a soma dessas notas. Vou colocar aqui, até aqui em cima. Soma. Como é que eu faço a soma dessas notas? Igual a 6 mais 3,3 mais 9,2. Vocês acham que é assim? Não, né? Afinal de contas, quando eu faço a soma assim, eu estou somando valores constantes. E aí, essa fórmula ela só vai servir a essa célula. E aqui tem uma orientação interessante, importante da gente frisar. Trabalhando com Excel, a gente vai sempre buscar fazer o menor número de fórmulas que calculam maior quantidade de valores de células. Então, por exemplo, aqui eu tenho 15 alunos. E se eu tivesse 1.500, eu ia fazer uma fórmula para cada aluno? É óbvio que não. Ao invés disso, ao invés de colocar na minha fórmula os valores constantes, tá? 6, 3,3 e 9, eu vou colocar os endereços das células onde estão esses valores. Então, por exemplo, uma fórmula que somasse as notas do Alexandre, ela ficaria assim. Vou escrever até aqui em cima. Não, vou escrever aqui embaixo mesmo e vou aplicar um zoom. Não vou conseguir aplicar o zoom agora com a célula em edição. Tá? Acho que aqui está ótimo. Repara que agora eu usei o zoom do Excel, tá? Não usei a lupa do Windows. Acho igual, tá? Quero somar as notas do Alexandre. Eu posso digitar o endereço de cada uma delas, por exemplo, a nota do trabalho 1 está na célula B4. Tá?
mais nota do trabalhador está em C4. Mas, ou eu posso ir clicando nas referências que me interessam, por exemplo, das células que me interessam. Então, quero somar essa aqui, mais clico nessa, mais clico nessa. Tá? Vou dar um Enter. E beleza, eu tenho aqui a soma das 5 notas do Alexandre. Tá legal? O mais importante é que ela é dinâmica. Então, por exemplo, se eu troco aqui a nota do Alexandre aqui na prova 3 de 1,1 para 3, o valor da soma ele corrige, ele reprocessa-se automaticamente, tá? E essa fórmula desse jeito que tá, se eu fizer a propagação dela, o Excel ele não faz a cópia simples da fórmula. O Excel ele vai adaptar a fórmula de acordo com a direção para onde você a propaga. Então, por exemplo, já de cara vocês veem que não deu os mesmos valores, né? Vamos olhar aqui as notas do Arthur Manfredi. Ah, como é que está a fórmula aqui que calculou as notas do Arthur? Igual a B10 mais C10 mais D10, ou seja, ele, considerando que você propagou aquela fórmula para outras células para baixo, ele pensou, o Excel já processou a mudança de linha na direção para onde você propagou a sua fórmula. E aí você teve toda essa variação da fórmula que te atende, que é interessante. Então você vê, lembra aquilo que eu falei? Se fosse 1.500 alunos, eu faço uma fórmula só, propago na coluna inteira e eu calculo a nota de todos os alunos. Show? Beleza até aqui, né? Imagina agora, isso aqui foi só um exemplo, tá, pessoal? Imagina agora que eu quisesse calcular a média das notas de cada um dos alunos. Bom, eu tenho aqui a soma, né? Eu posso dividir por 5, que são 5 notas. Concordam comigo? Não sei se vai dar, vamos lá. E aí repara que não deu, né? Como é que pode a média de 5 valores abaixo de... O maior valor aqui é 9,2. Como é que pode a média deles dar um valor de 23? E aí vale a observação, gente, que o Excel ele respeita a ordem de precedência das operações matemáticas. Ou seja, lá no ensino fundamental a gente aprendeu que quando você tem uma expressão matemática, você resolve primeiro multiplicações e divisões, para depois resolver somas e subtrações. Tá? No caso, o que o Excel está fazendo? Ele está fazendo primeiro essa divisão aqui. Tá? 3 dividido por 5 vai dar 0,6. E aí se você somar, 5,2, 14,4, 17,7 e 23,7. É isso que está dando? 23,7. O professor não fugiu da escola. Tá certo, pessoal? Então, o que a gente pode fazer agora para resolver isso? Eu não quero que ele faça a divisão, essa divisão aqui, para depois fazer a soma. Eu quero que ele faça a soma e depois faça a divisão. Igual lá no... Parecido com o que a gente viu no ensino fundamental. A gente vai isolar a operação que a gente quer que seja feita primeiro com parênteses. Lá no ensino fundamental a gente usava parênteses, colchetes, chaves. Aqui a gente vai usar só parênteses. Tá? E o Excel ele sempre vai resolver a nossa expressão matemática de dentro para fora. Ou seja, vai resolvendo parêntese mais interno, depois parêntese mais externo e por aí vai. Tá? Dessa forma, a minha média fica correta. Vou propagar aqui de novo. E aí vocês reparem que eu usei só o duplo clique para propagar. Né? E aí a gente conseguiu, né, fazer a média correta. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então vocês já sabem fazer fórmula do Excel.